Boa noite. A graça e a paz do Senhor para todo mundo. Enfim, voltamos às nossas quartas teológicas, estudando a carta de Paulo aos Romanos, depois de um período de férias, né? Passamos aí 6 quartas-feiras sem estudarmos as quartas teológicas. As 2 últimas quartas de dezembro não houve culto. As 4 quartas de janeiro fizemos 4 cultos especiais de oração, e que, diga-se de passagem, foi uma bênção muito grande. Eu tiro isso pelo último, que foi uma bênção muito especial, né? E aí, hoje nós estamos retornando. Na última quarta-feira, se eu não me engano, dia 18 ou foi 19 de dezembro, não tenho certeza, nós encerramos o capítulo de número 6 de Romanos. E para hoje nós ficamos de entrar no capítulo 7. Só que, como teve esse intervalo grande, nós vamos fazer uma rápida revisão corrida para a gente novamente situar-se na estrada em que a gente está caminhando, tá? Nós vimos que a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta que surge em circunstâncias um tanto quanto inusitadas. De forma inexplicável, sem nenhum apóstolo ter ido lá, havia uma igreja em Roma. E essa igreja que havia em Roma existia muito cedo. Era uma igreja formada em sua maioria esmagadora por judeus, mas que a partir de um episódio histórico, a situação se inverteu. Que episódio foi esse? Quando Cláudio era imperador de Roma, os judeus em peso foram expulsos de Roma e tiveram que ir para outros lugares. Paulo chega em Corinto, conhecer um casal que era de Roma, da igreja de Roma, que tinha sido expulso por causa desse edito do imperador Cláudio. Quem era esse casal? O nome dele começa com A e termina com Quila. E ela termina com Pri e termina com Si. Começa com Pri e termina com Sila. Ah, muito bem. Vocês têm uma memória muito boa, rapaz. Estou muito feliz, muito satisfeito, né? Então, Aquila e Priscila é um exemplo de cristãos que foram expulsos de Roma porque eram judeus, e o imperador Cláudio expulsou esses judeus. E nós vimos que os registros históricos apontam para uma grande possibilidade de que esses judeus foram expulsos meio que de gaiatos na história, porque na verdade quem tinha que ser expulso eram os cristãos. Por quê? Porque o historiador romano Suetônio, ele diz que essa expulsão foi por causa de um tumulto gerado por um tal de Cresto. E aí, a grande maioria dos estudiosos, eles reconhecem que Cresto, na verdade, é Cristo, né? Porque isso pode acontecer, você troca uma letra por outra no grego e, de repente, a coisa fica um pouco diferente. Mas o que provavelmente aconteceu ali é que os cristãos estavam revolucionando a cidade. Os cristãos estavam ganhando muitas almas para Jesus. Só que não havia os cristãos na cabeça do imperador. Ele não sabia nem o que era isso. Na cabeça deles, aquele era simplesmente mais um partido religioso judaico, já que os judeus se dividiam em muitos partidos religiosos. Aí o que é que ele fez? Expulsa os judeus. Quando ele expulsa os judeus, os gentios, ou seja, os não-judeus, que tinham se convertido, ficam sozinhos na igreja. E a igreja vai crescendo somente com gentios. E aí, resultado dos costumes judaicos que eram a prática na igreja, eles dão lugar a outros costumes, porque não tinha mais judeus para quererem exigir aquelas tradições, as leis dietéticas, não pode comer isso, não pode comer aquilo, guardar sábado, celebrar festas religiosas judaicas e tudo mais. Então, o que acontece? A igreja se transforma numa igreja gentílica, de costumes gentílicos, e quando cerca de 6 anos depois, o imperador morre, e o novo imperador revoga o edito, e permite que os judeus voltem para Roma, quando eles chegam lá, encontram a igreja completamente diferente, e essa igreja, que provavelmente tinha nascido de judeus que se converteram no Pentecostes, agora se torna uma igreja com a maioria de gentios e a minoria de judeus. E uma igreja, na sua maioria, com costumes gentílicos. Que foi o que aconteceu? E isso começou a gerar confusão.
a igreja passou a ter o partido dos judeus e o partido dos gentios. E esse é um dos problemas-chave que Paulo precisa resolver com a sua carta. Ele tem ciência desse problema. Por isso que você vê o tempo todo em Romanos, primeiro do judeu, também do grego, primeiro do judeu, também do grego. Paulo trabalha muito essa questão. E até o capítulo de número 4, ele quer deixar claro que, basicamente, nos capítulos 1, a partir do verso 18, capítulo 2 e até a metade do capítulo 3, o que ele quer dizer é que todo mundo está lascado, tanto judeu como gentio. Na segunda metade do capítulo 3, ele vai mostrar que Deus arrumou esperança tanto para judeu como gentio. Nós, pecadores, não tínhamos justiça para apresentar diante de Deus. Qual foi a solução de Deus? Deus trouxe justiça para o homem, justificando-o pela fé. Essa é a essência, esse é o ponto de partida principal. No capítulo 4, Paulo mostra a base bíblica para provar que essa ideia não é novidade, não foi ele quem criou, isso vem desde o Antigo Testamento. E ele usa o exemplo de Abraão, e aí ele vai trabalhar essa questão. No capítulo 5, Paulo ignora essa guerra entre judeus e gentios, porque na cabeça dele, até o capítulo 4, a situação já tinha sido resolvida. E aí o que é que ele vai falar agora? Ele vai falar sobre os benefícios da justificação. Por quê? Porque ele começa com a seguinte frase: justificados, pois, pela fé, temos. Ou seja, ele já parte do princípio, já que a gente foi justificado pela fé, já que nós recebemos isso, nós temos alguns benefícios. Primeiro desses benefícios, capítulo 5, paz com Deus. Éramos inimigos de Deus, mas nos tornamos amigos de Deus. Fomos reconciliados. Essa é a palavra que ele vai trabalhar no capítulo 5. No final do capítulo 5, ele vai trabalhar uma questão teológica que é importante para o que vem em seguida, que é aquela questão de duas realidades. A realidade de Adão e a realidade de Cristo. Adão fez uma obra grandiosa. Um só homem lascou a terra inteira. Mas Paulo vai dizer que Cristo fez uma obra muito maior que a de Adão. Um só homem resolveu o problema de Adão também. Resolveu o problema que Adão causou. E aí, resultado, a partir dali ele estabelece duas realidades. Existem pessoas que estão em Adão e pessoas que estão em Cristo. Uma vez que existem pessoas que estão em Adão e pessoas que estão em Cristo, ele vai continuar trabalhando os benefícios, a transformação de vida, as coisas maravilhosas que aquele que está em Cristo pode desfrutar. Aí vem o capítulo 6, qual é a primeira coisa que aquele que está em Cristo pode desfrutar, além da paz com Deus, que ele falou no capítulo 5, a liberdade do pecado. Então ele começa dizendo que você não pode ser escravo mais do pecado. Por quê? Porque você morreu com Cristo e aí você ressuscitou para uma nova vida. E aí você se lembra que ele mostra que você mostrou isso para outras pessoas em um momento da sua vida cristã. Que momento foi esse? Obrigado por quem lembrou, o batismo, né? No batismo, quando você mergulhou, você estava diante de toda a igreja, de todas as testemunhas, dizendo: eu morri para o velho homem, eu morri para Adão, eu não estou mais em Adão, eu mergulho na água, morri, quando eu saio da água, ressuscitei, respirei um novo ar, tenho uma nova vida, essa nova vida é a vida que eu tenho em Cristo. E aí, resultado, ele trabalha essa libertação que nós temos do pecado no capítulo 6. E no capítulo 7, ele vai continuar esses benefícios, também falando de uma libertação, mas agora não a libertação do pecado em si, mas a libertação de uma coisa que tem tudo a ver com a questão do pecado. Ele agora vai trabalhar a libertação da lei. Nós não apenas somos libertos do pecado quando estamos em Cristo, mas também somos libertos do jugo da lei, do poder da lei. E é sobre isso que ele vai trabalhar no capítulo de número 7. Então, ele começa no capítulo de número 7, estamos no... Desculpa, filho, não avisei. Slide 204, filhinha. Slide 204.
2:04. Esse é o 205. Ok, obrigado. Então, continuando essa ideia do efeito da justificação, esse efeito é o fim do jugo da lei. E a primeira parte, nos versos do 1 até o 6, ele vai falar sobre que essa libertação do jugo da lei, ela acontece justamente por essa nossa união com a morte de Cristo. Ele começa no verso 1, dizendo assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Olha só, por que Paulo vem trazer o assunto da lei nesse momento, partindo do princípio que até o final do capítulo 6, ele vem trabalhando a questão do pecado. Por que para Paulo, você ser liberto do pecado não basta? Você precisa ser liberto da lei também. Na verdade, quando nós damos uma olhada na teologia de Paulo, e especialmente em Romanos, nós vamos ver que o pecado e a lei, na perspectiva de Paulo, têm uma relação muito íntima. Eles são muito próximos. É quase como se eles fossem sócios para condenar o ser humano. Você está entendendo? Então, vamos relembrar alguns textos que Paulo mencionou a lei em conexão com o pecado até o momento na carta aos Romanos. Primeiro, Romanos 3:20, olha o que ele diz. Ele começa dizendo em Romanos 3:20, que é mediante a lei que nos tornamos o quê? Plenamente conscientes do pecado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, se não fosse a lei, ninguém sabia o que era pecado. A lei, primeira relação que a lei tem com o pecado. A lei torna o pecado público. A lei dá ao homem o conhecimento do pecado. Ele passa a saber o que é pecado, porque a lei determina. Outra coisa que ele vai falar sobre lei e pecado, no capítulo 4, verso 15. Onde não há lei, não há transgressão. Justamente por quê? Porque, se não tem a lei para dizer que aquilo é pecado, como é que eu posso entender aquilo como pecado? Né? Então, mais uma vez, a mesma ideia. Onde não há lei, não há transgressão. Outra coisa que ele vai dizer, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Com outras palavras, ele está insistindo na mesma ideia. É quase como se a gente dissesse assim, poxa, então o melhor é que não existisse lei. Porque se não existisse lei, a gente não sabia que o pecado era pecado e não havia uma força para nos condenar. Né? Pode brotar esse sentimento. Outra coisa que ele fala, a lei é introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Ou seja, ele diz que a lei eleva o pecado. A lei chama todo mundo e diz, olha gente, olha o pecado, olha o pecado, olha o pecado. A lei vem para exaltar o pecado. Ela levanta o pecado. Só que aí o que Paulo vai dizer, que continua nesse versículo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a gente viu isso no nosso, não sei se foi no último ou no penúltimo encontro, que a gente está acostumado a citar esse versículo sempre pensar no que ele está falando. Onde foi que abundou o pecado? Na lei. Né? Então, se foi na lei que abundou o pecado, onde foi que superabundou a graça? Na lei também, porque ele está dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E como é que pode a lei, ao mesmo tempo nela, abundar o pecado, superabundar a graça? A lei eleva o pecado, mostra para todo mundo o tamanho do pecado, a grandeza do pecado, a gravidade do pecado, mas automaticamente ela eleva a graça também, porque se o pecado é isso tudo, e a graça de Deus nos perdoou disso tudo, então a graça é ainda maior. Amém? Então essa é a lógica do que ele disse lá. A lei, ela existe para isso, para levantar o pecado, para a gente perceber o pecado, para o pecado ser notado, ficar em evidência diante de nós.
Romanos 6:14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Então, presta atenção. Na cabeça de Paulo, o pecado só tem poder de dominar o homem se esse homem está o quê? Debaixo da lei. Consequentemente, Paulo entende que a lei tem um poder, uma força, que faz com que o pecado seja pecado e cumpra seus efeitos em nós. Olha que louco. O que ele vai fazer no verso 7, no capítulo 7, primeiro, é mostrar que libertos do pecado, nós também somos libertos da lei, e a segunda metade justamente é explicar como é esse drama do relacionamento entre o pecado e a lei. A carne e a lei se associam num processo destrutivo na nossa vida. Isso é a segunda metade do capítulo 7. Ele vai esmiuçar isso e a gente vai chegar lá, tá? Mas aí o que acontece? Partindo do princípio que o pecado e a lei têm essa relação tão íntima, e aqui de uma maneira simples, por que o pecado e a lei são sócios? Primeiro, porque o pecado lhe condena, mas quem lhe condena é a lei. É pelos seus pecados que você é condenado, mas onde é que estão as provas do crime? Onde é que está o documento de acusação? Na lei. Então, o primeiro jugo de escravidão da lei é o jugo da condenação. A lei é o instrumento de condenação. Mas o segundo jugo da lei é o jugo de despertar em nós o desejo pelo pecado, por causa da carne. É o que ele vai desenvolver mais na frente. E a gente vai chegar lá, tá? Então, aí o que é que ele vai fazer agora? Trabalhando nessa questão da questão da lei. Volta, por favor, para o slide de número 204. Ele vai dizer: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? O que é que Paulo está dizendo? Ele começa com um princípio básico e geral. Enquanto você está vivo, a lei, o código, as regras às quais você está submetido tem poder sobre você. Mas a partir do momento que você morre, isso não tem mais poder sobre você. Se você não vai lá você não vai na cova do cemitério cobrar IPTU. Né? O defunto não paga imposto. Defunto não tem que fazer recenseamento. Defunto não tem que fazer prova de vida no INSS, até porque defunto, prova de vida, não daria, né? Defunto não tem que obedecer lei nenhuma. A lei só tem efeito sobre quem está vivo. Então, Paulo pega esse princípio geral de que para que uma lei tenha efeito sobre alguém, é preciso que haja vida. Se houver morte, a lei perde seu poder. Deu para entender isso aí? Ok? Aí o que ele vai fazer logo em seguida? Ele vai dar um exemplo disso. Pula para o slide 205, por favor, filha. Por exemplo, aí ele vai falar sobre a lei do casamento, tá? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Olha só, Paulo parte do princípio, de um princípio, que é um princípio fundamental acerca do casamento nas Escrituras. O princípio da indissolubilidade do casamento. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o que mantém o casamento válido é a vida.
enquanto você está vivo, você tem obrigações com o seu cônjuge. Mas havendo o falecimento de um dos cônjuges, imediatamente todas as obrigações daquela aliança são anuladas. Por isso que quando a gente fala sobre casamento, eu vos declaro marido e mulher, blá, blá, alguns dizem até que a morte os separe. Ok? Então, a única coisa que tem poder de dissolver um casamento na Bíblia é a morte. Por isso que ele chega a dizer que se uma mulher casa com outro homem, estando seu marido ainda vivo, ela está cometendo adultério. Eu não vou entrar nesse mérito do casamento imediatamente, porque nós vamos abrir um parênteses só sobre isso. Talvez comece hoje ainda, talvez, se não der tempo, só no próximo, tá? Eu vou abrir um parênteses, do jeito que eu abri um parênteses sobre o batismo, eu vou abrir um parênteses sobre o casamento, a gente vai falar sobre a teologia do casamento, divórcio, novo casamento, essas coisas, aqui, hoje ou na próxima quarta-feira, tá? Mas aí o que acontece? Trocando em miúdos, ele entende, enquanto os cônjuges estão vivos, há uma obrigação de aliança, a lei do casamento tem poder sobre eles. Mas se um cônjuge morre, a morte anula o poder da lei do casamento sobre quem está vivo. Ok? Deu para entender? Aí o que é que Paulo diz? Continuando o texto, ele diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, vocês eram casados com a lei, tá? Vocês eram casados com a lei. Vocês tinham obrigações legais com a lei. A lei tinha poder sobre vocês, mas houve morte. Um dos cônjuges morreu. Quem foi o cônjuge que morreu? Você mesmo. Por quê? Porque você se uniu com Cristo na sua morte. Então, uma vez que com a morte de Cristo, e ele falou sobre isso no capítulo 6, no começo, você estava na cruz com Cristo pela fé, amém? Uma vez que você morreu com Cristo, houve morte. A partir do momento que houve morte, essa morte anulou a obrigação de aliança que havia no seu casamento com a lei, e você se tornou livre para se casar com outra pessoa. E quem foi essa pessoa com quem você casou-se? Casou-se com Cristo. Então, trocando em miúdos, você é viúvo da lei, ou viúva da lei, se tornou viúva da lei, e casado com Cristo. Só que um viúvo um pouco diferente, porque quem morreu foi você. Não foi a lei. Ele não está dizendo que a lei morreu. Ele está dizendo que quem morreu foi você. Mas ele está aqui não querendo achar uma correspondência exata nos mínimos detalhes entre a questão do casamento e a sua relação com a lei. Ele está tirando um princípio fundamental. O princípio fundamental é: a morte anula a lei e libera o cônjuge para casar de novo. Então, como você morreu em Cristo, a sua aliança com a lei foi anulada, e você se divorciou da lei, ou você ficou viúvo, ou seja lá como for, e se tornou livre para casar com Cristo. E uma vez que você casou com Cristo, você está vivendo com Ele, porque Ele ressuscitou dos mortos. Você não somente morreu com Cristo, você ressuscitou com Ele, amém? Então você tem vida, e nessa nova vida, você vive para dar fruto para Deus, aleluia. Então pensa comigo. Uma vez que a lei é aquilo que revela o pecado, uma vez que a lei é aquilo que mostra o pecado e é a sua sentença de condenação, se você foi liberto da sentença de condenação, qual condenação existe sobre você? Qual condenação existe sobre você? Qual condenação existe sobre você? Nenhuma. Por isso que lá no capítulo 8 ele vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Justamente tomando por base aquilo que ele desenvolveu no capítulo 7. Tá? Não existe condenação sobre um crente. Porque a morte do Cristo anulou o casamento dele com a lei.
Ele não está mais debaixo do jugo da lei, não está mais debaixo da dominação da lei. A lei não é mais proprietária dele. Aí, ele continua o texto. Próximo slide, por favor. Dizendo assim: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Olha só, o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo agora menciona um novo elemento, uma outra expressão que ele não vinha enfatizando ela até aqui, porque ele já está aqui fazendo antecipação do que vai ser a questão central a partir do versículo 7. Tá? Que elemento é esse? A carne. Ele vai e diz que houve um momento que você era controlado pela carne. A carne dominava você. E quando a carne dominava você, isso fazia com que a lei tivesse um poder oposto da razão para a qual ela foi feita. Para que Deus estabeleceu a lei na antiga aliança? Para fazer o povo pecar ou para fazer o povo não pecar? Pode responder. Para afastar o povo do pecado. Tanto é que se você lê a lei de forma especial, Levítico e ainda mais ainda Deuteronômio, você vai ver que quando ele dá um mandamento, quando ele dá uma lei, ele diz assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, para que vocês retirem o pecado do meio de vocês. Para que vocês retirem o pecado do meio de vós. Para que vocês retirem o pecado do meio de vós. Ele diz isso inúmeras vezes. Então, o que acontece? O princípio fundamental da lei é que eu não peque. Esse é o objetivo da lei. Só que quando o homem está dominado pela carne, misteriosamente, a lei tem exatamente o efeito contrário. Ela faz o homem pecar mais ainda. Porque parece que quando você começa a ver as proibições, a sua carne lhe dá vontade de fazer. Você nunca ouviu falar daquele velho ditado que diz que o proibido é mais gostoso? Então, quando existe uma norma, essa norma lhe instiga quando você é dominado pela carne. Eu me lembro que, na minha rebeldia adolescente, as coisas que meus pais me proibiam eram as coisas que eu mais queria fazer escondido. Eu era completamente dominado pela carne, eu não tinha o Espírito em mim. Então, o resultado, a lei despertava paixões em mim. As regras, as normas, as exigências, me fazia mais inclinado para fazer o que é errado do que para fazer o que é certo. Então, o que acontece? O resultado disso qual era? Condenação. Por quê? Porque o homem que é dominado pela carne e que tem na lei mais instigação para o pecado, o fruto que ele produz qual é? Segundo o texto, fruto para a morte, ou seja, condenação. O resultado é condenação. Mas, agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está fazendo um contraste aqui entre duas realidades. Viver segundo a forma da lei escrita, viver conforme a nova vida, e essa forma da lei escrita é a vida antiga, né? Uma vida antiga, e uma vida nova que é conforme o Espírito. Do que Paulo está falando? Qual é a grande questão? Quem veio domingo? Quem estava domingo aqui? Então, domingo nós falamos, no primeiro episódio de Oséias, que quando Deus celebra a aliança com Israel,
Essa aliança, ela era uma aliança com termos condicionais. Essa aliança tinha bênçãos e maldições. As bênçãos eram resultado de quê? Da obediência ao quê? A lei de Deus. E a fidelidade. Fidelidade como? Você ser fiel a seu marido, só adorar a Deus, não adorar outros deuses. Essa era a lógica da aliança. Deus estava casando com Israel no Sinai. Ele queria uma esposa fiel e obediente. O que é que acontece? Israel foi infiel, adorou outros deuses e foi desobediente. Israel não conseguiu cumprir a lei. Hoje em dia, se você tentar, você não vai conseguir cumprir a lei. Porque a lei meramente naquilo que ela está escrito, a lei meramente no papel, ou como disse Paulo em 2 Coríntios, a lei em tábuas de pedra, ela não tem poder de transformar a sua vida. Por quê? Justamente porque existe no seu coração uma inclinação para o contrário. A lei não muda a natureza humana. A lei não faz você ser santo. Ela não tem esse poder. Ela só descortina a santidade e eleva o pecado, mostra o que é pecado. Mas ela não tem esse poder. E Israel falhou justamente por isso, porque não tinha esse poder. Israel não cumpriu a lei. Israel foi infiel. Deus, nós estamos vendo no livro de Oséias, que quando Israel foi dividido em 2 tribos, o livro de Oséias anuncia que Deus vai fazer com que essa esposa sofra. Mas ainda não faria isso com a sua outra mulher, Judá. Partindo do princípio de Israel como 2 reinos, Deus numa aliança com um povo que na verdade são agora 2 povos. Tá? Só que cerca de 140 anos depois, Deus também faz isso com a sua esposa. Retira o seu amor dessa esposa Judá, através do cativeiro babilônico. Mas a promessa de Deus, tanto para sua esposa Israel, quanto para sua esposa Judá, é de que haveria um momento que ele iria buscar a sua esposa de volta. E nesse momento ele celebraria com essa esposa uma nova aliança. E essa nova aliança teria coisas que não existiam na velha aliança. E Jeremias vai profetizar isso, e Ezequiel vai profetizar isso, e eu quero lhe chamar a atenção para que você possa entender a dinâmica do que Paulo está falando aqui. Joga aí. Primeiro, Jeremias. Olha o que é que ele vai dizer. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com quem? Israel e Judá, reino do norte, reino do sul. Então, os 2 vão estar unidos nessa nova aliança, tá? Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Então, resultado, Deus está deixando claro, vai ser uma aliança nova. Não vai ser a mesma aliança que ele fez no Sinai. A aliança que ele fez no Sinai tinha a lei escrita e disse, obedeça, eu lhe abençoo. Desobedeça e eu lhe amaldiçoo, em essência. Ele, não vai ser assim. Não vai ser uma aliança baseada na lei escrita. Vai ser uma aliança nova. Como assim? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Você se lembra que eu já ensinei aqui inúmeras vezes, que na cultura hebraica antiga, o coração não era, como na cultura ocidental moderna, símbolo das emoções. Né? Não. Na cultura hebraica antiga, o coração, acima de qualquer outra coisa, era o lugar das decisões. Era no coração que estava o seu pensamento. Você ponderava e decidia. Tanto é que lá, o autor de Hebreus vai dizer,
que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Então, o coração é a sede dos pensamentos e das intenções. Consequentemente, o que significa dizer, vou escrever a lei no seu coração? Significa dizer, eu vou fazer com que você comece a ser capaz de cumprir a minha lei de dentro para fora. Eu vou mudar o seu interior. Eu vou mexer com o seu coração. Antes, seu coração estava nu e cru. E estava a lei escrita. Seu coração era incapaz de cumpri-la, porque seu coração era de pedra. Mas eu vou operar uma mudança. Eu vou pegar essa lei e vou cravar lá dentro. Ou seja, as decisões de vocês vão começar a se conformar de acordo com a minha lei. Vou dar a vocês a capacidade de começar a obedecê-la. Então, a nova aliança é marcada por um poder interior que Deus dá aos seus para se santificarem. Um poder que as pessoas sob a antiga aliança não tinham. Estão conseguindo entender? E esse poder, o que é esse poder interior? Jeremias não deixa isso de forma muito clara, mas Ezequiel vai dizer isso para nós. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês o quê? Um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei ao quê? A agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Então, a nova aliança tem um elemento completamente novo, que faz absolutamente toda a diferença no ser humano, no tocante a fazer a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus. Que elemento é esse? O Espírito Santo de Deus morando na gente. Então, é essa distinção da era da lei escrita e a era do Espírito. Estão entendendo? Na era da lei escrita, o homem estava com seu coração puro, nu e cru. Quando eu digo puro, não no sentido de puro de santo, mas no sentido de intocado, digamos assim. Está com seu coração original, essa palavra é melhor. Está com seu coração original e a lei na sua frente, tendo que obedecer essa lei. Isso é impossível. Mas na nova aliança, o homem tem um coração novo, porque ele tem um Espírito nele, e esse Espírito vai mudando o homem, vai fazendo ele ser capaz de abandonar a velha vida, viver a nova vida, abandonar as velhas práticas, adotar novas práticas, abandonar velhos pensamentos, adotar novos pensamentos, e ele vai sendo moldado, trabalhado, lapidado, transformado. O nome disso é santificação. Paulo está dizendo para mim e para você que esse é mais um dos benefícios maravilhosos que temos por sermos justificados pela fé. Na morte com Cristo, nosso casamento com a lei morreu. Nós casamos, ficamos livres para casar com Ele. E uma vez que nós ficamos livres para casar com Ele, aí nós passamos a viver para Ele. E aquele poder que a lei tinha de instigar o pecado em nós, porque nós éramos dominados pela carne, não tem mais. Agora, nós estamos debaixo da vida no Espírito. E é o Espírito quem molda a mim e a você. Amém? Precisamos que isso se transforme em prática. E é por isso que eu falo muito essa questão. Cara, não dá para um cristão verdadeiro ser a mesma coisa que ele era há 5 anos atrás. Não dá para um cristão verdadeiro ser a mesma coisa que ele era há 2 anos atrás. Não dá para um cristão verdadeiro ser a mesma coisa que ele era há 6 meses atrás. Não dá para um cristão verdadeiro ser a mesma coisa que ele era semana passada. Você precisa estar crescendo. Você precisa estar sendo moldado.
Você precisa começar a dominar aqueles impulsos que você não conseguia dominar antes. Não fica bom de uma vez só, não é assim. Não acontece uma mágica. Recebi o Espírito, plim, né? Tim. Não é desse jeito. Não é dessa maneira. É um processo. Mas esse processo, embora lento, mais lento em alguns momentos a gente dá uma crescida maior, né? Acelera um pouco, às vezes é mais lento. Mas mesmo sendo mais lento em uns momentos, mais rápido em outros momentos, precisa ser sempre progressivo. Eu preciso estar crescendo. Uma coisa que eu gosto de fazer de vez em quando estou aí no gabinete, é assistir um pedacinho de alguma mensagem que eu tenha pregado há 2 anos atrás, 3, 4, 5 anos atrás. E eu tenho uma coisa muito clara no meu coração: as de hoje precisam ser melhores do que aquelas. Porque eu preciso estar crescendo. Eu preciso estar melhorando. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Amém? E isso vai para a minha pregação. Isso vale para a maneira como eu trato minha esposa. Isso vale para a maneira como eu educo meu filho. Isso vale para a maneira como eu me comporto no trânsito. Para a maneira como eu trato meu vizinho. Para a maneira como eu controlo minha ira. Para a maneira como eu controlo meus impulsos sexuais. Para a maneira como eu controlo meus pensamentos. Para a maneira como eu controlo minha navegação na internet. Tem que ter transformação. Não dá para ser a mesma coisa. Às vezes você vê uns crentes dizendo assim: olha, sou crente há 30 anos, graças a Deus, sou o mesmo crente que sempre fui. Quando a pessoa diz isso, achando que está dizendo um negoção, eu digo logo: misericórdia, meu irmão. Não queira ser o mesmo crente que você sempre foi, não. Você tem que ser um crente melhor. A cada dia, né? É que nem aquela história do cara que diz assim: olha, eu fumo há 30 anos, nunca me aviciei. Tinha um camarada que era pedreiro lá, que às vezes trabalhava lá em casa quando eu era criança, que ele dizia isso. Quando ele chegava lá, meu pai botava logo uma cana para ele. Uma chamada de cana desse tamanho. Meu pai apreciava aguardente, tinha umas canas de engenho que ele ganhava de presente lá. E aí botava logo uma chamada para o cara, tum! Aí daí a pouco o camarada ia lá, tentar botar os azulejos e dizia: seu Jerônimo, eu não estou conseguindo alinhar não, me dê outra. Aí, tome outra. E aí, resultado, nessa brincadeira, aí ele ia, né, colocar as cerâmicas e tal. E aí tinha hora, era Seu Mané, o nome dele. Aí Seu Mané dizia assim: olha, meu filho, tomo minha caninha, faz mais de 40 anos, nunca me aviciei. Aí eu, tá certo. Aquela informação para mim não tinha nenhuma serventia, né? Eu era uma criança, nem entendi o que ele estava dizendo. Mas ele dizia esse negócio. Então tem gente que está nessa, olha. Sou o mesmo crente há 30 anos, nunca me converti. Infelizmente. Então, queridos, deu para entender aí a lógica da coisa? Então, Paulo está dizendo: olha, além da justificação pela fé em Cristo, lhe libertar do pecado, o pecado não domina mais você, ela também lhe liberta da lei. A lei não domina mais você não está mais debaixo do jugo. Por quê? Porque assim como a mulher não pode se divorciar do marido, e se divorciar não pode casar de novo, porque seria adúltera enquanto ele está vivo, mas se ele morrer, ela está completamente livre para casar de novo. Da mesma maneira, com a morte, nós fomos livres da lei e estivemos completamente liberados para casar com Cristo. Tá? E aí, casados com Cristo, a lei não apenas não nos condena mais, mas ela também não tem mais esse poder de nos dar mais vontade de fazer o que é errado. Por quê? Porque nós temos o Espírito em nós. Nós vivemos na era do Espírito. Aí, queridos, nesse momento, antes de prosseguir, eu preciso, de fato, fazer um parênteses para falar sobre essa questão de casamento. Tá? Porque o texto bíblico levantou essa questão, e uma vez que ele levantou essa questão, eu, como pastor e professor de vocês, sou obrigado
a parar, não posso evitar. Ah, não, esse assunto é um assunto que pode ofender alguém, então, não posso fazer isso. Se o texto levantou, nós precisamos discorrer sobre ele. E assim como foi importante falar mais sobre batismo no momento que o batismo foi mencionado ali, é importante nesse momento falar mais sobre casamento. Nós só temos mais 5 minutos, mas eu vou começar, vou falar esses 5 minutos, irmã Glória, só os 5, vamos terminar na hora, tá? Não, eu só falo, toda vez eu falo para ela, porque eu sei que ela pega ônibus e fica ruim. Eu sei que ela pega ônibus e fica ruim. Então, não se preocupe, só vamos começar, porque eu também não vou parar agora, não. Eu vou dar uma começadinha e a gente continua na próxima quarta, tá? Mas aí, vamos lá. Parêntese 3. O que Paulo acabou de falar? Vamos dizer de novo. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Por exemplo, a mulher casada, enquanto ele estiver vivo. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Então, como eu já falei, o princípio que Paulo parte aqui é o princípio da indissolubilidade do casamento. Paulo não está ensinando, o objetivo dele aqui não é ensinar sobre casamento. Ele está falando uma coisa que para quem estava lendo era óbvio. Então, tanto é que ele começa dizendo, vocês já conhecem a lei. Vocês sabem que casamento é assim. Né? Então, ele não está ensinando para as pessoas como deve ser o casamento. Ele já parte do princípio que elas sabem que é desse jeito e toma isso como uma ilustração para ensinar sobre a lei. Mas, uma vez que ele toma isso como ilustração, estabelecido como princípio, a gente entende que ele, na sua teologia, entendia que o casamento era assim. Que o casamento era indissolúvel. Que a única coisa que acabava com o casamento era a morte. E nós vamos começar a dar uma olhada em vários textos bíblicos sobre o casamento, e inclusive, começando pelo começo, tá? E vendo realmente o quanto a Bíblia trabalha essa questão de uma forma extremamente interessante. Então, o que acontece? Passe para o próximo, filho. Aonde começa ali a ideia de casamento na Bíblia? Na verdade, o casamento é tão antigo quanto a humanidade. Deus faz o primeiro homem, percebe que não dá certo o primeiro homem sozinho e decide criar a sua esposa. Então, o casamento é tão antigo quanto a humanidade. O casamento não é uma criação sociológica. As sociedades desenvolveram-se e perceberam que era necessário criar uma instituição para regulamentar esses relacionamentos conjugais e sexuais. Não. Não foi um desenvolvimento natural das sociedades. O casamento é estabelecido por Deus. A história humana começa com o casamento. E a história humana vai terminar com um casamento, quando Cristo vier buscar a sua noiva, a sua igreja. Olha que coisa sensacional. Nós estamos vendo isso, eu nem preciso gastar tempo com isso, especificamente, mas nós estamos vendo no livro de Oséias, o quanto Deus usa o casamento como a metáfora do seu relacionamento com o seu povo. Né? Israel lá em Oséias não está sendo acusado de idólatra. Está sendo acusado de ser o quê? Adúltera. Por quê? Porque eles têm um marido. O marido é o Senhor. E a partir do momento que eles se deitam na cama com Baal ou com qualquer outro deus, né? E é interessante eu usar essa expressão se deita na cama, por quê? Porque muitos desses deuses pagãos eram cultuados por meio de orgias sexuais mesmo. Tá? Então, o que acontece? Uma vez que eles traem Deus com esses outros deuses, eles estão cometendo adultério. Essa é a lógica, tá? Deus tem muita consideração pelo casamento. Deus leva o casamento muito a sério. E quando o casamento é estabelecido, olha o que o texto vai dizer. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim
é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão o quê? Uma só carne. Olha que coisa interessante. Adão, Deus tinha acabado de fazer um serviço com Adão. Que serviço foi esse? Deus mandou Adão dar nome aos animais da criação. E aí Adão foi percebendo, pô, o elefante tinha lá o macho e a fêmea, né? A zebra, o macho e a fêmea. Até a galinha, né? O galo, a galinha. E aí, resultado, ele vendo tudo aquilo, e Adão percebe que ele não tinha a sua companheira. Ele não tinha aquela que lhe correspondesse. Depois que Deus faz ele sentir a necessidade, Deus adormece ele, dá uma anestesia geral. Power, ele adormece, faz a cirurgia, retira um pedaço da lateral dele. Eu digo da lateral porque a palavra hebraica tsela tem um sentido de lado, então não é necessariamente a costela em si, é o lado, tá? Tira um pedaço da sua lateral e faz Eva. Quando ele acorda, vê aquela mulher, e aí ele percebe que ela tinha sido feita da matéria dele. Não sei se ele ficou ali com uma cicatriz, um negócio, se estava ainda com a dor do pós-operatório, mas o que é que acontece? Ele percebeu isso. E aí ele entendeu, eita, essa aí é a minha correspondente. Por quê? Porque ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí ele vai e diz assim, ela será chamada, aqui na NVI diz, será chamada mulher porque do homem foi tirado. No português é péssimo isso, porque a gente não entende qual a questão poética aqui. A gente só vai entender se for para o hebraico, tá? No hebraico, homem é ish, macho é ish, e mulher, fêmea é ishá. Então, a palavra ishá, ela descende da raiz ish. Então, até na língua, a mulher vem do homem. Consegue entender? Aí, por isso que ele diz, ela será chamada Ishá. Ou seja, ela vem tendo como raiz, como origem, Ish, o homem. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aí, resultado do texto encerra dizendo o quê? Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Queridos, o que é que isso significa? Exatamente a ideia de unidade. É um só. Quando há o casamento, os dois se tornam um. Essa a matemática de Deus no casamento é diferente de toda a matemática humana. Em todo lugar do mundo, 1 mais 1 é igual a 2. Na matemática de Deus do casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Então, o que acontece? É uma unidade que não se encontra em nenhuma outra relação humana. Geralmente, quando você pergunta para uma mãe, o que é mais importante para você, seu marido ou seus filhos? Né? Olha, a grande maioria vai dizer que é o filho, que é a filha, né? Porque aquele vínculo, né, materno e tal. Mas, na verdade, não pode ser. Não pode ser. A pessoa mais importante, depois de Jesus Cristo, na vida de uma mulher, tem que ser seu marido. E a pessoa mais importante, depois de Jesus Cristo, na vida de um homem, tem que ser sua esposa. Porque somente no casamento, dois se tornam um. Esse é um vínculo que não existe em nenhum outro contexto, em nenhuma outra realidade. Então, o resultado, o casamento é uma fusão de dois se transformando em um. Consequentemente, uma vez que se transformou em um, não tem como eu pegar uma faca e cortar esses dois para tornar novamente dois separados. Não tem como fazer isso. É por isso que quando você se divorcia, é sempre doloroso, não tem como. Pergunta aos divorciados aqui que vai ver. E deixa sequelas. Produz consequências. E você pode até recomeçar a vida, você pode até casar de novo, mas você sempre carrega aquele estigma. Essa é a vida real, gente. Porque você pegou dois que tinham se transformado em um, danou a faca para cortar e fazer, virar dois de novo. Esse processo é um processo extremamente complicado. Então, o que é que acontece? O casamento precisa ser mega valorizado nesse aspecto.
Justamente porque é uma união incomparável. Há um único lugar que existe esse tipo de coisa, sabe onde é que é? Na natureza do próprio Deus. Porque Ele são 3 pessoas, mas um só ser, um só Deus. Então, no casamento, a humanidade espelha a natureza do seu Criador como em nenhuma outra realidade. Nós vamos parar por aqui. Na próxima quarta-feira, a gente continua. Muito provavelmente vai ser a quarta inteira só nesse parênteses do casamento. Tá? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoa. Nos faz meditar nas palavras que ouvimos, que aprendemos. Para que a gente cresça cada vez mais, Senhor. Que a Tua palavra nos domine, nos transforme. Quebre nossa cerviz endurecida. E nos conduza a viver uma vida boa, que Te agrada. Feliz servindo ao Senhor, refletindo o caráter do Senhor, Pai. Nos abençoa, nos dá uma boa continuação de semana. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu querido, minha querida. Abençoe aí quem está do seu lado, quem está atrás, quem está na frente.